Bom dia a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Muito bom, então. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações. Vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria e entendimento nessa manhã, amém? Senhor amado, nós em nome de Jesus nos colocamos mais uma vez diante de Ti, porque queremos sair daqui transformados, curados, restaurados. Pedimos, Pai, por favor, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos, nos transforme, nos cure, nos restaure, nos ajude a entender, Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos. Nos abençoe nessa manhã, Pai, que ao sairmos por aquela porta daqui a pouquinho, nós possamos ter a certeza do que devemos fazer. Amém. Por favor, abram suas Bíblias no livro que não dá para errar na hora de procurar, o Gênesis. Pelo amor de Deus, irmãos, se vocês não acharem Gênesis na Bíblia, vai ficar difícil. O livro é o de Gênesis, o capítulo é o 25. Livro de Gênesis, capítulo 25, leremos a partir do versículo 27, que diz assim: Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Só até aí, podem se assentar. Hoje é um domingo, culto de Santa Ceia. E todos nós insistimos no que é a Santa Ceia. Santa Ceia é quando nós lembramos o sacrifício de Jesus. É quando nós lembramos que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero levantar uma questão que é a seguinte: o que tem a ver Esaú com a Santa Ceia de hoje? E eu quero propor um comparativo nesse texto, e vocês talvez comecem a entender que tem tudo a ver, tá? A história que nós lemos, ela narra o quê? Ela narra Esaú e Jacó, a história desses dois personagens bíblicos importantes. E o que acontecia? Naquela época, nos tempos bíblicos, o primogênito, o primeiro que nascia, ele tinha uma série de responsabilidades. Ele ser primogênito não significava apenas ser o primeiro, mas significava carregar o plano de Deus, significava continuar a história daquela família no lugar do pai. O primogênito tinha porção dobrada da herança. Então, ele tinha um monte de características diferentes dos irmãos. Então, a posição trazia responsabilidade, a posição trazia privilégios, a posição trazia status para aquela cultura. Então, Esaú, ele não era só alguém
que tinha um irmão, que tinha, não era só alguém que tinha pai e mãe, não, ele tinha responsabilidades de primogênito. Ele tinha um status diferenciado, ele tinha privilégios que até então Jacó não tinha, né? Então, na cultura bíblica, a primogenitura, ela tem todo um peso simbólico muito forte, muito forte. Desprezar esse negócio significava muito, significava também desprezar um plano de Deus para a vida da pessoa. Tá? Então, dentro desse contexto, o que, que nós temos? Nós temos um Esaú que volta de uma caça, cansado e com fome. Então, o irmão dele, astuto, oferece para ele uma alimentação ali, ó, troca aí comigo. Me dá o direito que você tem, me dá o direito dos privilégios que você tem, do status que você tem, e eu te dou a comida. E aí veio na cabeça dele o seguinte, o que está no versículo 32, que é a partir daí que eu quero que vocês comecem a entender o seguinte, né? Versículo 32 de Gênesis, capítulo 25. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Aqui dá a impressão que a vida dele está acabando, mas ó, para pensar. Ele veio de uma caça, ele só estava cansado e com fome. Ele exagerou a situação. Ele só olhou o momento em que ele estava passando. Ele olhou para a vida dele naquele exato momento e pensou assim: eu quero é ficar bem agora. Eu quero é estar satisfeito é agora. De que me vale isso se eu estou ruim agora? Então ele vai e troca o direito de primogenitura dele pelo prato de lentilha. E aí, para vocês entenderem o que a gente está tendo aqui na Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias agora em Hebreus, para confirmar o que eu estou falando, da importância desse negócio. Hebreus, o capítulo é o 12. Prestem atenção como Deus trata essa questão de primogenitura. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Olha só o que diz aí. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Olha só o que a Bíblia está dizendo sobre Esaú. Profano. Que não haja ninguém em nosso meio como Esaú, que pegou o direito que Deus lhe tinha dado e trocou por um simples prato de comida qualquer. Agora, nós lemos um texto de Gênesis e um texto de Hebreus. Para provar para vocês que o que Esaú fez não foi só falar, tá bom, fica aí com o meu direito e pronto, e acabou. Isso era extremamente importante e ele profana. E a Bíblia começa a dizer que nós não podemos fazer como ele fez. Vamos começar a levantar questões importantes aqui agora. Você pode dizer assim, mas eu não sou primogênito. Algumas pessoas aqui são do sexo feminino. Nem homem eu sou. Mas espera um pouquinho. Não é de primogenitura que nós vamos falar aqui hoje, mas do que Deus te dá. Porque Deus deu para Esaú algo que na época valia muito. E eu tenho certeza que Deus te deu algo que vale muito. E talvez você esteja trocando isso por um prato de lentilhas. Agora, para pensar comigo. O que é tão importante que Deus tem me dado
que eu poderia trocar por algo a ponto de profanar, como diz a palavra de Deus. Olha só, nós falamos sobre esse versículo, eu vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus. Deus nos deu Jesus Cristo. Deus nos dá Jesus Cristo para a redenção dos nossos pecados. E, muitas vezes, nós trocamos Jesus Cristo por um prato de lentilhas. Nós trocamos Jesus Cristo por um desespero da situação local nossa, por um imediatismo nosso. Assim como Esaú estava cansado, estava se sentindo horrível, nós também nos sentimos, às vezes, cansados, horríveis, e trocamos isso por qualquer outra coisa. Trocamos o nosso Jesus Cristo por qualquer outra coisa. Está começando a entender por que tem a ver com a ceia essa história toda de prato de lentilhas? Porque se o culto de hoje é para lembrar que Jesus Cristo deu a vida dele por você, te amou a tal ponto de dar a própria vida por você, por que então a gente começa a trocar esse Jesus, esse evangelho, esse poder, tudo isso por um monte de outras coisas que valem tanto quanto um simples prato de lentilha? Bem, fez sentido para mim. Fez sentido para mim. Muitas vezes nós não passamos de Esaús, cansados, achando que a vida não vale a pena, achando que as coisas devem ser arrumadas agora, por esse instante, e começamos a trocar a nossa salvação, trocamos as nossas bênçãos espirituais por pratos de lentilhas. Esaú não pensou no futuro. Não pensou. Porque se você continuar lendo a historinha lá, na hora de ser abençoado e receber a bênção, né? O que Esaú fez? Ele falou, não, esquece, eu não quis trocar aquilo lá não, fui enganado. Mas aí já era tarde. Ele já tinha trocado. E ele chora amargamente. Se nós pararmos para pensar o que a gente perde trocando o nosso Deus por pratos de lentilha, nós não trocaríamos. O problema é que nós pensamos só no agora. Como Esaú mesmo. Como Esaú mesmo. Como Esaú. Esaú não reconheceu qual era o plano de Deus para a vida deles. Será que nós estamos reconhecendo o plano de Deus para nossas vidas? Ou, no nosso imediatismo, a gente olha e fala assim, nossa, eu não sou nada, não está acontecendo nada. Então, quer saber? Eu vou fazer o que me deixa feliz. Que foi o que Esaú fez. Esquece que o plano de Deus, ele é o quê? Ele é feito de passo a passo. Ele é um projeto a longo prazo. Se Esaú tivesse pensado, ele diria o seguinte, espera um pouquinho. Vai chegar uma hora que Deus vai recolher o meu pai. E eu vou assumir tudo o que ele representa. Se você parar para pensar, você vai ver que a tua vida espiritual com Deus é uma construção. Se você ficar pensando só no agora, talvez no momento em que você deveria assumir uma responsabilidade, não vai, porque você trocou por alguma coisa
que só te servia naquele momento em específico. Estão começando a entender? Esaú perdeu o que era mais precioso naquela época. Você pode perder também se trocar o teu Deus por qualquer coisa que seja. Não importa o nome do teu prato de lentilhas. Ele abre mão de algo espiritual por uma necessidade momentânea e passageira. Você não pode abrir mão de Deus por nada que seja momentâneo e passageiro. Não vale a pena. Não abra mão de nada espiritual por algo que é passageiro. Não vale a pena. Pode ser que um certo dia você chore amargamente e não tenha mais volta, como aconteceu com Esaú. Esaú demonstra algo nessa nossa história que é uma falta de visão sobre as consequências futuras. É sério isso, gente. Você precisa lembrar de uma coisa. Hoje nós estamos vivos, mas não há nenhuma garantia da nossa vida daqui a pouco. Você tem que começar a colocar na tua mente o seguinte: qual vai ser as consequências das minhas ações, espiritualmente falando? Se um dia Deus me chamar, o que eu vou apresentar para Ele? O que eu apresento para Deus? Aí você vai chegar lá diante dele e vai falar assim: Deus, mas eu estava com fome. E aquele prato era tão bom, aquilo deixava eu tão feliz. E aí? E aí, de que serviu o prato de lentilha? Estão entendendo? Pensar nas consequências futuras é importante. Um dia nós vamos dar conta da nossa alma. E sua esposa não vai estar com você. O seu esposo não vai estar com você. Os teus filhos não vão estar com você. Se você é filho, seus pais não vão estar com você. É você e Deus. E não adianta falar que o prato de lentilha estava bom. E não adianta falar que se arrependeu. O tempo de arrependimento é hoje. O tempo de decisão é hoje. Estão começando a entender os comparativos que nós estamos falando? Esaú, ele também demonstra um desprezo por algo de grande valor que Deus dá para ele. A primogenitura era algo de grande valor e ele despreza isso. Ele não despreza o presente tão somente, ele despreza o próprio Deus que o dá. Hoje, quando você troca a graça de Deus, quando você troca Cristo Jesus, quando você troca o nosso evangelho pregado aqui por qualquer outra coisa que seja, pode ser uma bebida qualquer, pode ser um cigarro qualquer, não importa. Não importa se você troca por uma outra mulher, por um outro. Não importa pelo que você está trocando. Eu não vim aqui acusar, não é essa a ideia. Se você troca, seja lá pelo o que for, você está desprezando o que Deus te deu e que é de muito valor para Ele. Você despreza o filho dado por Deus pela tua vida. E isso é muito forte. Você não deveria desprezar o Cristo dessa forma. Por isso, em Hebreus, nós lemos o que lemos: profano. Você profana o Cristo na cruz, quando troca Ele por qualquer outra coisa.
Ah, Estevão, para com isso, é só um pecadinho qualquer. Não é, é uma troca. É um prato de lentilhas sendo oferecido e você aceitando. Eu não vim trazer acusação, não é a ideia. Até porque nem sei o que você faz da sua vida. E Deus não me está revelando nada. E mesmo que revelasse, se revelasse, aqui não é o momento para ficar falando de pecado de ninguém. Sabe por quê? Porque do seu pecado não é eu que dou conta, é o próprio Deus. Você vai dar conta com ele diante dele. Então é diante dele que você deve se prostrar e pedir perdão por todas as vezes que trocou o Senhor Jesus Cristo, dado por Deus a você, por qualquer prato de lentilha que seja. Então, Hebreus vem e fala o seguinte: não sejam como Esaú. Não, não, como Esaú não. Não troca o que é de precioso que foi dado para você. Não troca. Foi-lhe dado um Cristo, foi-lhe dado um Salvador, foi-lhe dado o recurso de orar e pedir ajuda a Deus, foi-lhe dado um intermediador, foi-lhe dado alguém que pode resolver todos os seus problemas. Não troca ele por nada. Não troca ele por nada. Não, mas é um prato de lentilha, é gostoso. Não importa, não troca. Não troca. Porque se você trocar, você vai ser profano. Não troca. Não faça troca. Não faça. Você é povo eleito, sacerdócio real. Não troque o seu sacerdócio. Não troque por nenhum prato de lentilha, mesmo que pareça muito agradável. Se for dinheiro ilícito, é só um prato de lentilhas com outro nome. Se for adultério, é só um prato de lentilhas com outro nome. Se for mentiras, é só um prato de lentilha com outro nome. Se for vícios, é só mais um prato de lentilha com outro nome. Não troca. Não troca. Não profane aquilo que Deus lhe deu e que custou muito caro para ele. O filho dele. Está fazendo sentido agora o texto de Hebreus? Hebreus capítulo 12, versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não troque. Não troque. Não troque. Existe algo no Evangelho que se chama graça. E eu vou explicar o que é a graça agora. Sabe qual é a graça que todo mundo fala que o Evangelho apresenta? A graça é, mesmo errando, hoje você está tendo a oportunidade de começar de novo. E do jeito certo. Você aprendeu o que é profanar. Profanar é trocar o Cristo por qualquer outra coisa. Então, se você fez isso, é só pedir perdão. E Deus que te ama, que enviou o único filho dele por você, vai perdoar os seus pecados. E não troque mais. E é por isso que nós estamos ceando aqui hoje. Para lembrar que esse Cristo, que perdoa todos os pecados, até aqueles de ter trocado ele próprio por qualquer prato de lentilha que seja, ele está aqui, nos amando mais uma vez, nos dando mais uma oportunidade, mais uma vez sendo calmo, manso e humilde, nos ensinando.
e você pode começar tudo de novo do jeito certo. Todas as vezes que surgirem pratos de lentilha, e eles vão surgir, sempre vai ter um Jacó com um prato de lentilha na mão em algum lugar. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um bem material, pode ser um passeiozinho, não importa. Alguma coisa vai ter. Vão te oferecer, não aceite. Recuse e diga: o que eu ganhei, o que eu tenho é mais precioso do que qualquer coisa que está sendo me dada. O meu Deus, o meu Cristo Jesus, vale mais do que qualquer outra coisa que a terra pode me oferecer. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos que vão servirem a ceia, por favor, para virem aqui à frente. Aos demais, gostaria que abrissem suas Bíblias comigo na primeira carta escrita aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 11. Nós leremos a partir do versículo 23, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então esse momento é o quê? É o momento onde eu lembro que Jesus Cristo deu a vida dele por mim. Ele se entregou por mim. Ele sabia que eu trocava tudo que Deus tinha me dado por pratos de lentilha. E ele se ofereceu no meu lugar para perdoar os meus pecados. E no teu também. Então, tudo que nós vamos fazer a partir de agora, a ceia, é lembrar que Deus te ama e te dá mais uma oportunidade. Amém? Quem pode tomar a ceia? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas e se eu não crer em Jesus? Não faz sentido você tomar a ceia, já que a ceia é para lembrar o sacrifício dele. Você pode tomar a ceia. Se você crê em Jesus, tome. Peça perdão pelos seus pecados. Começa de novo. Começa de novo. Entrega todos os pratos de lentilha aos pés do Senhor e fala: eu troco tudo isso por ti, Jesus. Amém? Podem servir, irmãos, por favor. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos,
ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nessa manhã, Pai, nós consagramos esse pedacinho de pão que, Pai, representa o teu corpo entregue por cada um de nós. Sabemos, Pai, que o Senhor sofreu por cada um de nós, e sofreu porque queria nos ver salvos, perdoados, remidos e lavados, e nós somos gratos, Pai. Obrigado por ter dado a tua vida em favor de nós. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Pode comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós consagramos esse suco de uva a ti, Pai. Suco que representa o sangue derramado na cruz. Suco que representa, Pai, a libertação dos nossos pecados. Suco, Pai, que representa a tua entrega em favor de cada um de nós. Suco que representa uma aliança feita, Pai, com cada um de nós. Aliança de que, se nós o servirmos, o aceitarmos, nós estaremos vivos na glória, Pai, por toda a eternidade, junto de ti e de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Podem beber. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela.